Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui novamente para mais uma aula da semana. Hoje, quinta-feira, nós vamos iniciar a nossa videoaula com a disciplina de matemática, tá bom? Da disciplina de matemática, dando continuação ao assunto que a gente já estudou em sala de aula e também estudou na aulinha passada, né? Só que na aula passada nós estudamos através da videoconferência e hoje nós vamos estudar através do vídeo aula, tá bom? Então a tia já pede aí que você pegue o seu livrinho e abra na página 25 para que a gente possa aí dar continuidade à nossa aulinha, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre o numeral 30, o 40, o 50 e o 60, tá bom? E os demais a gente vai deixar para a próxima aulinha, tá? Então, dando continuidade, né? A gente estudou na aula passada, na videoconferência do numeral 20, é isso? Vimos aí como é que a gente faz para descobrir a posição, a ordem de cada numeral, não é isso? A gente viu como é que a gente lê o numeral 20, né? A forma dele escrita, que é a forma por extensa, é isso? A gente fez aí a divisão, a separação, desculpa, dele no quadro valor de lugar, né? Isso no QVL, viu quem era a unidade, quem era a dezena, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o numeral 30, tá bom? Então, você já pode pegar aí o seu livrinho, abrir na página 25, para que a gente possa dar continuidade à nossa aulinha, tá bom? Então, vamos lá. O 30, o numeral 30, né, ele é formado, né, por 3 dezenas, ou seja, porque quando eu pegar esse numeral, né, isso, e colocar 10 mais 10 mais 10, logo vai ter o resultado de 30. Então, se eu peguei 3 vezes o numeral 10, significa que o número 30 vai ter 3 dezenas, né, isso, ó, 10 mais 10 mais 10, ou seja, 3 vezes o 10, que é igual a 30, ou 3 dezenas, né? Ou 30 unidades também. Lembram lá que cada quadrinho que eu tenho uma unidade, não é isso? Então, se eu pegar 10 unidades, eu posso trocar por uma barra, que vale 10 unidades, ou uma dezena. Então, quando eu tenho 30, eu vou ter 3 barrinhas, que são 3 dezenas, ou 30 unidades, tá bom? Aí abaixo você tem, né? Ó, como é que a gente representa esse numeral? 3 dezenas, que é igual a 30. Observe aí que você tem as 3 barrinhas, né? Cada barrinha tem 10 unidades, ou seja, uma dezena. Então, 3 dezenas é igual a 30 unidades, tá bom? Abaixo, nós temos a primeira questão, que é a primeira atividade, não é isso? Dessa página, que diz assim: observe o exemplo e complete. Qual é o exemplo que você tem aí? Você tem 3 barras, né? Cada barra vale 10 unidades ou uma dezena. E você tem 3 mais 6 quadrinhos aí do lado. Então, ou seja, se eu tenho 30 mais 6 vai dar igual a 36, né? E aí você tem abaixo o numeral 36 e a forma por extensa, ou seja, como é que a gente escreve esse numeral com palavras, né? Por extenso é escrever com palavras, tá bom? Como é que a gente lê esse numeral? E aí do lado você tem mais 4 alternativas para você poder responder, não é isso? No primeiro você tem 3 barras e 4 quadrinhos, no segundo 3 barras e 5 quadrinhos, no terceiro 3 barras e 8 quadrinhos e no quarto você tem 3 barras e 3 quadrinhos. Então, você vai verificar, vai somar aí, né? E vai ver quanto é que dá, qual é esse numeral que está sendo representado aí pelo material dourado, tá bom? A segunda questão diz assim: faça como no exemplo abaixo, ou seja, você tem aí o numeral 35, né? Aí você tem 3D de dezena, 5 de unidades, então 3 dezenas e 5 unidades. Ou você tem aí, né, a outra forma aí que a gente pode ver, né, a decomposição desse numeral, que é 10
mais 10, mais 10, mais 5, que vai dar a mesma coisa de 35, né? Então, quando eu pego um numeral desse e vou decompor, 10 mais 10 mais 10 mais 5, logo eu vou descobrir que é o mesmo resultado, né? 10 com 10, 20, mais 10, 30, mais 5, 35. Então, a mesma coisa você vai fazer para os demais, olha, como mostra aqui, né? Os outros numerais. Então, você vai pegar esses outros numerais, o 31, o 33 e o 38, e você vai colocar quantas unidades possui nesse numeral, quantas dezenas, e aí você vai fazer a decomposição desses números, tá bom? Igual tem aqui no modelo do 35, né? 10 mais 10 mais 10 mais 5. Então, a mesma coisa você vai fazer para os demais, tá bom? Virando a página, nós temos agora o numeral 40 da página 26, né? A mesma coisa, só que agora em vez de ser 30, é 40, né? Então, olha lá. Cada barrinha dessa vale 10 unidades ou uma dezena. Observa que eu tenho 4 barrinhas agora. Então, significa que o numeral 40 também é representado no material dourado por 4 barrinhas, ou seja, 4 dezenas ou 40 unidades, tá bom? Aí, abaixo você tem, ó, 4 dezenas é igual a 40. Observe, 4 dezenas é igual a 40 unidades, não é isso? Então, agora a gente vai trabalhar com o numeral 40. E agora a gente vai também para as atividades, né? Agora que você já pegou a prática aí, né? Agora dá pra gente ir seguindo aí, tá bom? Então, a primeira questão da página 26, do numeral 40, diz assim: escreva como se lê o número. Observe o exemplo. Como é que a gente lê? Fazer ele por extenso, não é isso? Ou seja, escrever, né? Então, olha lá. 40, aí você tem a forma como é escrito esse numeral, né? Por extenso. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49, tá? Então, você vai colocar aí por extenso, né? A forma escrita, como é que lê cada numeralzinho desse aqui nos espaços ao lado correspondente a cada um, tá bem? Conforme aí no modelo. Só que no modelo você só tem o numeral 40, né? Mas já ajuda, que você já conhece aí a forma escrita do 1 até o 9, que a gente já estudou em sala de aula e você já sabe, né? Então, você vai lembrar aí de tudo que a tia te ensinou, né? Assim espero. Segunda questão. Escreva quantas dezenas e unidades há nos números abaixo. Observe o exemplo. Então, essa daí você vai escrever, né? Como se a gente estivesse utilizando o QVL, o quadro valor de lugar. Quantas unidades e quantas dezenas possui cada numeral desse daí. Mas, observe que tem os quadrinhos indicando, né? Tem o quadrinho da unidade e tem o quadrinho da dezena. Então, você vai preencher atentamente aonde for unidade, no quadrinho da unidade, e onde for dezena, no quadrinho da dezena, tá bom? Então, olha lá, o exemplo que você tem é com o numeral 42. Observa que tá 42 igual a... Aí você tem dois quadrinhos, o quadrinho da dezena e o quadrinho da unidade. 42 são 4 dezenas e 2 unidades. Então, a mesma coisa você vai escrever para os demais, né? Exemplo, o número 45, o número 49, o 41, 46, 48, 44 e 47, conforme você tem aí na sua página do livro, tá? Ó. Então, você vai colocar aqui, vai preencher todinhos, aonde for dezena e aonde for unidade, tá bom? E aí, você vai descobrir quantas unidades e quantas dezenas tem cada numeral desse, tá bom? Seguindo agora, nós vamos para a página 27 com o numeral 50. Olha só, a gente estudou sobre o 10, sobre o 20, sobre o 30, agora sobre o 40 e vamos estudar nesse exato momento sobre o numeral 50, né? Nós vamos estudar até o 90, né? Então, ainda tem muita página de atividade pela frente. Calma, não entre em desespero, que qualquer dúvida que vocês tiverem, a tia tá aqui, né? Lembre-se sempre que a tia sempre fala pra vocês, qualquer dúvida é só perguntar pra tia, que a tia tá aqui, ó, pronta pra ajudar todo mundo, tá? Então, vamos lá para a página 27, conhecer agora o numeral 50. Olha aí, observa que o número 50 está representado aí abaixo
né? Isso pelo numeral, né? E também tem aí ele representado pelo material dourado, ou seja, tem 5 barrinhas agora, né? A gente viu agora há pouco no numeral 40 que tinha 4, agora no 50 eu tenho 5 barrinhas. Por que eu tenho 5? Porque cada barrinha equivale a 10 unidades ou uma dezena. Então, logo para me completar o número 50, eu vou ter uma barrinha, 2 barrinhas, 3 barrinhas, 4 barrinhas, 5 barrinhas, que vai ser 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40 e 40 mais 10, 50. Ou seja, o numeral 50 está sendo representado pelo material dourado por 5 barrinhas, né? Então, observa lá, 5 dezenas é igual a 50. Observe, 5 dezenas igual a 50 unidades, né? Então, se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 50 unidades, não é isso? Agora, a gente tem a primeira questão aí da página 27, já do numeral 50, né? A primeira questão diz assim, ligue corretamente. Então, você vai ficar bem atento, né? Para você poder não errar essa questão. Observa, o número 53, então você vai procurar aí do lado, né, aonde é que esse número 53 está sendo representado, ou seja, logo 53 vai ser 5 dezenas e 3 unidades, né, o dezena representado pela letra D e unidade sendo representado pela letra U. Então, você vai pegar e vai ligar esse numeral aonde ele está sendo representado. A mesma coisa você vai fazer para os demais, por exemplo, o 59, o 57, o 55 e o 52, tá bom? Então, olha lá, você vai pegar e vai ligar cada numeral desse aqui à sua representação, tá bom? Unidade e dezena, tá bom? E agora a gente vai para a segunda questão, tá? A segunda questão diz assim, resolva o desafio. Então, é um desafio. Olha, a tia tá desafiando vocês nessa questão aí. Bora ver quem é que vai acertar. Luiz tem 32 bolinhas de gude. Ganhou mais 14. Com quantas bolinhas Luiz ficou? Então, logo, é uma adição, né? Então, eu vou pegar aí as 32 bolinhas de gude que o Luiz já tinha e vou acrescentar mais 14 bolinhas. Então, vai ficar 32 mais 14. E aí, você vai descobrir o resultado final com quantas bolinhas o Luiz ficou no final dessa soma, tá bom? Então, logo aí abaixo, você tem bolinhas que o Luiz tem. Aí, você vai botar 32. Aí, você vai representar esse número em dezenas e unidades, né? Então, 32. Quem é a dezena do número 32? Aí, você vai colocar aí no espaço abaixo. Quem é a unidade desse número 32? Aí, você vai colocar no espaço abaixo, tá bom? E aí, você vai colocar mais abaixo. Ganhou mais. Quantas bolinhas de gude ele ganhou a mais? Ele ganhou mais 14, né? Então, você vai colocar o numeral 14 e mais abaixo você vai aí desmembrar para quem é unidade e quem é dezena. Do numeral 14, quem é a dezena do numeral 14? Aí, você vai colocar. Quem é a unidade desse numeral 14? Aí, você vai também colocar no outro espaço, tá? E aí, por final, você tem, ficou com... Então, você vai descobrir aí quanto é o 32 mais 14 e vai colocar. E no finalzinho, você vai colocar quem é a unidade, quem é a dezena desse numeral que você acabou de descobrir, né? Que você acabou de somar. E do lado, você tem o quadro valor de lugar, para você poder colocar cada um no seu respectivo lugar. Dezena e unidade. Então, vai ser 14 mais 36, que vai dar... Aí, você não vai se esquecer de colocar dezena onde em cima de dezena, embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. Tá bom, turminha? Então, esse é o desafio da página 27 do numeral 50, tá bom? Então, agora a gente vai para a última página de atividade do livro de matemática, tá bom? Que é o numeral 60. Hoje nós vamos estudar até o numeral 60, tá bom? Então, olha lá. No numeral 60 da página 28, a gente tem agora, né, representado pelo material dourado, quantas barrinhas? Nós temos 6 barrinhas, né? Vimos que o numeral 50 estava sendo representado por 5 barrinhas, porque cada uma vale 10 unidades ou uma dezena. Então, agora, a gente está representando ele por 6 barrinhas, ou seja, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quanto é que dá isso?
10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40, 40 mais 10, 50 e 50 mais 10, 60, né? Então, está sendo aí representado. Então, cada barrinha equivale a uma dezena ou 10 unidades, então, logo, 6 dezenas é igual a 60, ou seja, observe, 6 dezenas é igual a 60 unidades, tá bom? Combinado? Conseguiu compreender? Então, agora a gente vai para as últimas atividades. A primeira questão diz assim: complete as sequências nas ordens abaixo. A primeira ordem que você tem é a ordem crescente. Lembra lá que a gente estudou na sala de aula sobre a ordem crescente? Qual é a ordem crescente? É a ordem que vai do menor para o maior, né? Ou seja, ela vai crescendo, né? Os numerais vão aumentando. Então, logo, eu vou fazer aí essa questão com a ordem crescente, do menor para o maior, tá? Mais abaixo, escrito de verde, você tem agora para você fazer a ordem decrescente. Qual é essa ordem decrescente? É a ordem que vai do maior para o menor, tá bom? Então, ou seja, a ordem crescente vai do maior do menor para o maior e a ordem decrescente do maior para o menor, tá bom? Então, você vai preencher cada uma dessas aí, sendo com o numeral 60, tá? Nos espaços aí abaixo. Observe que na ordem crescente você já tem dois preenchimentos aí, né? Dois numerais preenchidos, o numeral 60 e o numeral 61. E abaixo, na ordem decrescente, você já tem o numeral 69. Então, ó, fica bem fácil aí para descobrir, né, turminha? Tá, ó, bem moleza essa questão, tá? Então, capricha e faz bem bonitinho pra tia. E a última questão do livro de matemática, do assunto de hoje, nós temos a segunda questão que diz assim: escreva quantas dezenas e unidades há nos números abaixo. Siga o exemplo. É o mesmo exemplo e a mesma atividade que a gente acabou de fazer no numeral 50, né? Então, você vai fazer agora aí no 60. Então, você tem o primeiro exemplo, 61, que é igual a 6 dezenas e 1 unidade. Então, a mesma coisa você vai fazer para todos os outros numerais que tem aí, tá bom? Respeitando e colocando na ordem quem é unidade e quem é dezena, né? Primeira unidade são as primeira ordem são as unidades e a segunda ordem são as dezenas, tá? Então, você vai pegar e vai fazer a mesma coisa para todos esses outros numerais que aparecem aqui, ó, seguindo o exemplo, colocando unidade onde for o quadrinho de unidade e dezena aonde for o quadrinho de dezena, tá bom? E aí você tem os numerais, o 61, que já tá aí o exemplo, né? 65, 68, 67, 64, 69, 62 e o numeral 63, tá bom? Então, você vai caprichar aí nessas atividades, né? São bastantes, mas é para vocês poderem treinar bem, porque esse aqui vai ser um assunto que vai cair na prova. Então, a tia precisa trabalhar atentamente esse assunto com vocês, tá bom, turminha? Então, quando você terminar de fazer essas atividades de matemática, você vai pedir para a mamãe ou o papai fotografar, mandar lá no PV da tia para a tia poder fazer a correção, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aulinha, que é a aula de ética, tá bom? Então, ó, beijão para todos vocês. Fiquem com Deus, façam as atividades e até daqui a pouquinho, tá bom? Beijos, turma!